Entre os negligentes, diligente. Entre os adormecidos, bem desperto. Tal como um corcel deixa para trás um pangaré, o sábio avança rapidamente. Deixa para trás, ou derrota, ultrapassa, estas são as ideias centrais desta estrofe. A ideia expressa nessa estrofe é que aqueles que são diligentes e alertas deixam para trás os outros que são letárgicos e negligentes. Para enfatizar essa ideia, vários símiles são mostrados. A pessoa está acordada e bem desperta, enquanto os outros estão dormindo fora de hora. Um cavalo incapacitado é ultrapassado pelo corcel. Dessa mesma forma, a pessoa diligente deixa para trás os outros que são negligentes e que são frouxos em seus esforços. Dessa forma, os sábios muito facilmente deixam para trás os menos inteligentes, indivíduos tolos que não são seus iguais. Entre os buscadores da verdade, aqueles que são firmes em sua busca, deixam os outros para trás em realizações espirituais. Eles também rejeitam o mundo cotidiano. A diligência é sempre elogiada, a negligência sempre censurada. Pela diligência, Saka se tornou o rei dos Devas. A negligência sempre censurada. Aqueles que são preguiçosos são censurados, porque quem é letárgico não consegue alcançar seus objetivos, sejam eles mundanos ou espirituais. A ignorância, obviamente, é sempre censurada, depreciada por aqueles que são nobres. Por quê? Porque ela é a condição raiz de todas as calamidades. Toda calamidade, seja condições humanas adversas, seja o nascimento em um estado infeliz, é, de fato, condicionado pela ignorância. Saka, existe uma história dos Jatakas que relata que num passado remoto, uma pessoa preocupada com o povo, que passou sua vida inteira no trabalho de assistência social, com a cooperação de seus amigos, nasceu como Saka, como resultado de suas boas ações. O bico que se deleita na diligência, que teme a negligência, avança como um incêndio, queimando pequenos e grandes grilhões. Grilhões, Samyojana em Pali, há 10 grilhões que amarram os seres à roda da existência, que são: primeiro, a ideia da existência de um eu, ou identidade. Segundo, a dúvida. Terceiro, apego a preceitos e rituais. Quarto, o desejo sensual. Quinto, a má vontade. Sexto, o desejo pela forma. O sétimo, desejo pelos fenômenos sem forma. Oitavo, presunção. Nono, inquietação. E décimo, a ignorância. Os 5 primeiros são chamados grilhões inferiores, porque eles amarram os seres aos mundos da esfera sensual. Os 5 últimos são chamados de grilhões superiores, porque eles amarram aos mundos superiores, ou seja, aos mundos da forma, ou matéria sutil, e aos mundos sem forma, ou imateriais. Aquele que se libertou do primeiro ao terceiro grilhão é um Sotapanna, ou aquele que entrou na correnteza, ou seja, aquele que entrou na correnteza para Nibbana, por assim dizer. Aquele que, além desses 3 grilhões, superou as formas mais grosseiras do desejo sensual e da má vontade, é chamado de Sakadagami, ou que retorna uma vez a este mundo. Aquele que se libertou completamente dos grilhões do desejo sensual e da má vontade é um Anagami, ou que não retorna para os mundos da esfera sensual.
Aquele que se libertou de todos os 10 grilhões é chamado um Arahat, isto é, um perfeitamente iluminado. Teme a negligência significa que ele vê a falta de consciência com temor. O temor que ele vê diz respeito ao ciclo repetitivo de existências. Ele está consciente de que, se afrouxar o esforço em aperfeiçoar o seu progresso espiritual, enfrentará nascimentos e mortes incessantemente. Por isso, ele considera a falta de diligência como a causa raiz de todos esses sofrimentos. Esta é a razão pela qual ele vê com temor a falta de diligência. Deleita-se com a diligência? O buscador da verdade pode alcançar o êxito em sua busca se assim fizer com alegria. Se o seu deleite pelo imortal cessar, ele não será capaz de continuar em seu caminho para Nibbana. Portanto, o monge que procura a verdade é descrito como um indivíduo que se deleita com a mente alerta. Bhikkhu, um discípulo completamente ordenado do Buda, é chamado de bhikkhu. Monge mendicante pode ser apontado como o equivalente mais próximo para bhikkhu. Ele não é um sacerdote, já que ele não é um mediador entre Deus e o homem. Ele não tem de tomar votos para a vida toda, mas ele é restringido por certas regras que adota de acordo com sua vontade. Ele leva uma vida de pobreza voluntária e celibato. Se não for capaz de viver a vida santa, ele pode abandonar os mantos a qualquer momento.